profecia referida pelo profeta Isaías, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, e fazia menção ao nascimento de Jesus. Desde o princípio do mundo, Deus prometeu que enviaria o Salvador ao mundo, porque desde que há gente, a vida sobre a terra, houve necessidade de um Salvador. E Deus fez essa promessa já no primeiro casal, para Adão e Eva. Ao longo da história da humanidade, Deus repetiu essa promessa. Isaías fala neste capítulo não mais uma promessa, mas um anúncio da vida de Jesus e da sua obra. Isaías diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ele já pré-anuncia a obra que Jesus fará em prol da raça humana e de todos nós. E podemos dizer com certeza, em nosso favor. Por isso estamos aqui, porque a obra de Jesus foi fazer com que nas trevas a luz resplandecesse. E o que são trevas? Às vezes nós pensamos, mas eu não estava em trevas. Mas a Bíblia diz que todos nós vivíamos na escuridão. O texto diz: os que viviam à sombra da morte, porque as trevas dominavam o mundo, até que Jesus veio para ser esta luz que iria iluminar o nosso caminho, brilhar em nossa vida e mudar o nosso viver. Porque, mesmo não admitindo, mas quando nós não andamos com Deus, nós andamos em trevas. Por mais que nós sejamos estritamente fiéis a princípios de família, de tradição familiar, a vida longe de Jesus, ou até que a luz de Jesus brilhe, é trevas. E por isso ninguém escapou, ninguém esteve imune a estas trevas. Mas quando Jesus entrou em nossas vidas, foi para acabar com as trevas, com a escuridão, com este vale de sombra de morte. Porque o caminhar sem Jesus nos leva à escuridão, nos leva ao abismo, nos leva à morte. E quer gostemos ou não, é desta maneira que a nossa vida se definia sem Jesus, ou pode ser definida a vida de qualquer pessoa sem Jesus: trevas, escuridão. Mas Deus fez a promessa de que a Virgem conceberia. E nesse capítulo Isaías vai dizer: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e Príncipe da paz. Porque só Ele podia acabar com as trevas que mantinham os homens em escravidão. E todo homem que viveu até Jesus, todo homem, toda alma sobre a terra, estava em trevas. Mas aqueles grandes homens que andavam com Deus, como o próprio profeta Isaías, que faz a menção 700 anos antes do seu nascimento, até que Jesus veio, todos estavam em trevas e foram guardados, porque esperaram o Redentor.
tinham um nascimento. Nós olhamos para Jesus e parece que Jesus é aquele eterno bebê. Mas ele veio ao mundo pela porta a qual todos os homens vêm. Mas Jesus não é aquele bebê que foi apresentado, que nasceu em Belém, em uma manjedoura. Nós nos acostumamos com uma apresentação de Jesus que foi pintada pelos artistas. Um Jesus meio, um Jesus até em extremo delicado, mas o Jesus do qual a Bíblia fala, de fato, nasceu um bebê. Mas a Bíblia diz que ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é maravilhoso. Não é uma figura, um mito incapaz de mudar a vida de alguém, incapaz de transformar, incapaz de acabar com as trevas. E é por isso que nessa noite em que nós celebramos o Natal e que teremos a oportunidade de celebrar com a nossa família, por isso nós praticamos no culto de hoje essa celebração, e você terá a oportunidade de estar com a sua família, de cear com a sua família. Mas tomamos como igreja, no tempo que nós nos reunimos, esta noite que nós celebramos o nosso Natal. E é importante que nós saibamos disso, de que esse Jesus, ele veio para brilhar nas nossas trevas. E se porventura há trevas em nossas vidas, é porque nós não permitimos que brilhe o Rei da Glória. Porque se permitirmos ele brilhar em nossas vidas, não haverá mais trevas em nossos caminhos, porque ele acaba com as trevas. O Jesus do qual a Bíblia fala, ele não é um Deus fraco, ele não é uma Barbie de barba. Tinha que essa coisa de trocadilho, mas não é aquele Deus fracote, uma imagem de um homem quase efeminado. O nosso Jesus é Deus poderoso, que quebra o poder das trevas, que quebra o poder de Satanás, que faz desaparecer da nossa vida as trevas, que nos afasta de Deus e faz brilhar a luz na qual nós vamos andar e viver. Não é um Deus fraco, não é uma imagem pintada um quadro por Michelangelo, mas Jesus é o próprio Deus encarnado, que se fez homem poderoso. A Bíblia diz homem de dores, homem que sabe o que é padecer, homem que sabe o que é ter dificuldade, mas nunca sucumbiu. Homem humilde, nasceu numa manjedoura assim, para mostrar que Deus não precisa do sistema do mundo, Deus não precisa de um sistema político mundano para mostrar o seu poder, mas de uma manjedoura. Deus fez com que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono, o herdeiro de todas as coisas, nascesse numa manjedoura como Deus forte, capaz de mudar a vida de todo aquele que se achega. O Natal ainda não aconteceu, porque Natal é o nascimento de Jesus. As crianças se apresentaram bem. Natal não é o presente, não é o panetone, não são as luzes, não é a bebida. E muitas vezes nosso Natal se restringe apenas à bebida, ao panetone, ao peru, aos presentes que trocamos, às luzes que enfeitam. E é por isso que muitas vezes, ainda convivendo no ambiente de igreja ou no ambiente religioso, ainda é possível que haja trevas, porque o Natal ainda não aconteceu, porque o Natal é a luz de Deus brilhando na vida de alguém e transformando. Se há trevas, ainda não houve Natal para você. Você está como aquele povo descrito por Isaías, o povo que andava nas trevas.
os que viviam na região da sombra da morte. Ainda há trevas, ainda fique na região da sombra da morte. Porque embora Jesus nasceu há 2000 anos, não nasceu ainda para você, não houve Natal ainda para você. E o propósito de nós nos reunirmos numa noite como essa é para dizer para nós mesmos, para quantos nós pudermos dizer: Natal é quando Jesus entra em nossa vida e a luz brilha e tudo se faz novo. É por isso, amados, e não adianta passarmos que nada aproveitará, passarmos anos a fio cantando músicas natalinas, é Natal, é Natal. Natal não é 25 de dezembro. E certamente Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Também não vamos criar uma briga para descobrir o dia que Jesus nasceu. Vamos ver se não seria 25 de dezembro, tem que ser 25 de dezembro. Mas Natal não é 25 de dezembro, nem 1º de janeiro, nem 30 de setembro. Natal são todos os dias em que Jesus tem que permitirmos que a luz dele brilhe em nós. Então a gente pode ficar no ambiente como esse, a gente pode participar, fazer uma ceia bonita com a família, trocar os presentes, colocarmos embaixo de uma árvore. Alguns iludem as crianças com a história do Papai Noel. Eu tenho sobrinhas adultas que ainda acreditam em Papai Noel. Adulta. Porque foram iludidas. Colocar um sapatinho na janela, e a gente pode passar histórias, contos e fábulas, e inclusive não apenas contos e fábulas, nós podemos estar expostos ao ensino da verdade, da palavra, mas nunca viver o Natal, porque amanhã é que de fato nós vamos, aqui é Natal, é alegria, é festa, os músicos aqui do louvor, né, se superaram. Foi uma apresentação especialíssima. Parabéns. Amém? Amém. Parabéns. Mas o Natal é amanhã. Não adianta, lá. Nós cantarmos, culto, que festa, que música, que luzes, que crianças. Mas amanhã estamos debaixo das trevas. Não é Natal. E o que nós fazemos incansavelmente, não na noite do Natal, mas todas as noites, todos os domingos que nos reunimos aqui, é para dizer para todos que Deus permite entrar por essas portas, sentar-se nessas cadeiras, de que o Natal pode ser agora, o Natal pode ser hoje, e o Natal será amanhã também na sua vida, porque não adianta nós ouvirmos, cantarmos e estarmos nas trevas, praticando as obras das trevas. Enquanto as famílias, a noite de Natal vai ser uma tragédia, vai ser briga por causa da maldita bebida que está sobre a mesa e já está gelando hoje. Não é Natal, amados, é trevas. É trevas. O Natal só vai acontecer na nossa vida quando a luz brilhar e a gente vai pegar as coisas das trevas e dizer: para fora da minha casa, para fora da minha família, porque agora só Jesus brilha aqui. Isso é Natal, amados. Isso é Natal. Mas quantos lares que celebram, que hoje estão num culto, numa missa, mas vão viver uma tragédia, uma tristeza? Porque ainda há trevas em suas casas, mas nós podemos deixar a luz de Jesus e mudar. Abra comigo Colossenses, capítulo 1. Nós vamos entender um pouco com as palavras de Paulo o que Isaías. Vamos achar Colossenses capítulo 1, versículo 13 e o seguinte, texto maravilhoso. O apóstolo Paulo diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, olha que coisa, e a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo explica as palavras de Isaías, quando ele diz, ele, e este ele aqui refere-se a Jesus Cristo, ele nos libertou do império das trevas. É interessante nós notarmos as palavras, as terminologias aplicadas no texto. Porque o diabo ele não tem um reino, ele tem um império. Neste império, ele domina com mão de ferro e com tirania. Ele oprime, ele destrói. Jesus diz, ele é ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos libertar do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas. Alguém acha assim, eu sou livre porque eu faço o que eu quero? Se você é livre porque faz o que quer, experimente deixar de fazer. Eu desafio. Eu vou usar um exemplo da saúde. Você tem um vício e fala, eu sou livre, eu faço o que eu gosto, eu quero, é a minha vontade. Você é livre mesmo? Experimenta deixar. Experimenta. Faça um teste com você mesmo e você vai descobrir que essa escritura está dizendo que você é escravo, porque o diabo escraviza, mas Jesus veio para te libertar do ele liberta. O diabo escraviza, Jesus liberta. O diabo fala, você é meu, você vai fazer o que eu quero. Mas isso está me destruindo. Mas é o que eu quero. É o que eu quero. Mas isso está destruindo a minha família. Mas é o que eu quero destruir a sua família. Mas isso está arruinando o meu casamento. Mas é o que eu quero acabar com o seu casamento. Mas isso pode acabar com a minha saúde. Mas é o que eu quero. Eu quero acabar com a sua saúde. Jesus veio para nos libertar do império das trevas. Isso é maravilhoso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, agora sim, para o reino do Filho do seu amor. Porque Jesus não é um império, Jesus não é um tirano, mas ele é um rei que ama os seus súditos. Ele é um rei que ama o seu povo. Ama ao ponto de ir na cruz, morrer na cruz, para que o seu povo fosse livre. Ele pagou o preço. Ele nos resgatou, ele nos libertou do império das trevas. Meu querido irmão e irmã, o Natal tem que significar na sua vida que o império das trevas terminou, senão ainda não houve Natal. Mas o Natal é quando a luz brilha, Jesus nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Aí sim é Natal, e a gente pode cantar, é Natal, Jesus nasceu. Não porque nasceu há 2000 anos atrás, mas porque nasceu hoje no meu coração, ou ontem, ou há 5 anos, ou há 10 anos, nasceu naquele dia que eu disse, Jesus pode entrar, Jesus pode iluminar, aqui está escuro, aqui põe, joga luz onde está escuro. Porque luz e trevas não se associam. Não coabitam. Luz e trevas não ficam na mesma casa. Ô Rafael, como é que vai passar luz e trevas? Rapaz, como é? Escrulha a parede deles. Já tem uma luz na casa.
João diz, Ele nos libertou do império das trevas. E o propósito de Jesus, a mensagem do Natal, é que Jesus é luz. Vai acender outra. Olha, acendeu a luz, as trevas ficam lá. Não ficam juntas. Não ficam juntas. É necessário que essa luz brilhe em nós. Porque quando ela brilhar em nós, ela vai mostrar toda a escuridão. A escuridão fala, vou embora daqui. Ele nos libertou do império das trevas. A obra de Jesus, o Natal, é a nossa libertação das trevas. Porque definitivamente elas não coexistem. Ou eu estou em trevas, ou estou na luz. Mas assim, não é agradável ouvir isso na noite de Natal. Mas eu sou um defensor, pessoal. Eu preciso dizer isso para você. Sabe, amado, a gente está vivendo um tempo muito terrível, eu diria um tempo muito difícil, um momento difícil da igreja evangélica. O que você diria assim? Se fosse um médico, fizesse uma tomografia, descobrisse um tumor cancerígeno na sua cabeça e dissesse para você, vá para casa e toma essa aspirina. Quer ficar sossegado? Quer ficar tranquilo? Estou com câncer, o médico me receitou aspirina. Bom, é isso que alguns líderes têm feito nos cultos, receitando aspirina para quem está com câncer. Mas eu tenho que dizer para você, há um cirurgião que vai, com o seu bisturi, fazer uma incisão precisa, arrancar esse tumor e trazer vida ao teu amor. Glória a Deus.